Tiago capítulo 5, versículo 16 ao 18, nós estaremos aqui meditando na palavra de Deus. Irmã Fernanda, é uma honra para nós recebê-la aqui. O Nilda, sua esposa, aquela outra irmã que veio domingo, Deus te abençoe, viu? Com seu esposo, Deus te abençoe, seja bem-vinda aqui a essa casa de oração. Tiago capítulo 5, versículo 16 ao 18. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Deus, nós estamos diante de Ti, estarei ministrando a Tua palavra, debaixo do temor do Senhor. Peço a Ti, abra-me a porta da palavra nessa noite, que eu possa falar do Teu amor, falar as palavras que o Senhor tem ao nosso coração. Essa palavra que transforma, que alimenta a nossa alma e alimenta a nossa vida espiritual. Peço-te, fala conosco, abra-me a porta da palavra para a glória do Teu nome e a edificação do Teu povo. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar falando sobre a oração eficaz do justo, o poder da oração eficaz do justo. Nós vamos estar observando que nós vivemos um tempo que fala muito de Deus, cantam sobre Deus, frequentam cultos, mas de poucos de fato se dobram diante de Deus com constância, profundidade e fé. Nessa epístola, ela sendo extremamente prática, como nós vimos no decorrer desses meses, hoje Tiago nos confronta com uma verdade poderosa. A oração do justo tem uma grande eficácia. Não é uma oração vazia, não é um exercício religioso sem impacto, não é uma disciplina espiritual sem mudança de vida, mas é um instrumento divino que move a mão de Deus na história. E para ilustrar esta verdade, Tiago apresenta um nome, por nome de Elias. E a Bíblia diz que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas emoções, às mesmas limitações, homem como nós somos, seres humanos. E assim, ainda assim, ele orou e o céu se fechou. E orou novamente e o céu se abriu. Diante disso, surge uma pergunta inevitável. O que havia na oração de Elias que a tornava tão poderosa? E mais importante, o que precisamos aprender para que as nossas orações também sejam eficazes? Nós vamos estar olhando esse texto, esses versículos, e tem algo muito especial para a minha vida e para a sua vida. O versículo 16 fala que, o primeiro ponto dessa palavra, que a oração eficaz exige um coração tratado diante de Deus. O versículo 16, a parte A, diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Tiago, ele nos orienta pela palavra, inspirado pelo Espírito Santo, a confessar as culpas uns aos outros. Porque nós somos irmãos. Sendo irmãos, nós temos um Pai que é Deus. O Senhor quer uma igreja tão madura e tão fina, onde os crentes venham respeitar uns aos outros e que a gente venha ter o sentimento de Jesus em qualquer situação. E ele está dizendo: confesse as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. Eu acho impressionante esse texto. Primeiro ele fala sobre que nós precisamos ter um coração tratado pela palavra, um coração saudável. E que as culpas nossas, nós devemos dividir as cargas uns com os outros, conforme nos orienta
Gálatas capítulo 6. E ele completa esse versículo dizendo assim: e orai uns pelos outros, para que sareis. Na medida que eu oro pelo meu irmão, olha que extraordinário essa palavra. Na medida que eu oro pelo meu irmão, bênçãos de Deus vêm sobre a minha vida. E às vezes nós somos muito egoístas. Oramos a maior parte do tempo por nós mesmos, pelos nossos próprios interesses. Mas o Senhor nos chama hoje a atenção a orarmos pelos nossos irmãos. Tiago inicia esse ensino tratando algo que muitos querem evitar: o pecado. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Ele não nos mostra que não existe oração poderosa sem um coração tratado. Deus conhece absolutamente tudo de nós. E antes de chegarmos diante dele, nós devemos reparar o nosso altar. Foi o que Elias fez. Primeiro, antes de ele oferecer a Deus a sua oração e o sacrifício, ele reparou o altar que estava quebrado. E quando ele repara o altar, ele ora e Deus manda chuva. Primeiro devemos reparar o altar da nossa vida. Porque o pecado não apenas entristece a Deus, ele interfere diretamente na nossa vida espiritual. Enfraquece nossa fé e impede que nossas orações fluam com liberdade. Por isso, Tiago nos chama a confissão. E essa confissão não é apenas vertical diante de Deus, mas também horizontal perante os homens. Existe algo que eu tenho aprendido na minha fé, na minha vida cristã, e a Bíblia nos orienta sobre isso. Se eu peco contra Deus, eu resolvo com Deus. Se eu peco contra o meu irmão, eu resolvo com o meu irmão. Esta é a regra que o Senhor Jesus nos ensina. Se eu pecar contra você, não adianta eu pedir perdão para Deus. Primeiro ele fala: você vai lá, conserta com o seu irmão e vem, deixa a sua oferta no altar, conserta com o seu irmão e vem e entrega a sua oferta. E nós vamos observar que quando nós, na medida que nós confessamos nossos pecados e também oramos pelos outros, nós somos sarados. E essa cura, ela é tanto física quanto espiritual. Quando nós oramos pelos nossos irmãos. E aqui ele vai dizer algo importante sobre Elias. Elias, ele faz uma oração eficaz. Olha o versículo 16, a parte B. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aqui está um princípio fundamental. Não é qualquer estilo de oração que produz resultado. É oração feita por um justo. E nós somos justificados pela graça, pelo sangue de Jesus. Cristo nos torna justos. O que é a doutrina da justificação? Essa doutrina da justificação, Romanos fala muito sobre isso, a doutrina da justificação. O que é a doutrina da justificação? É Deus, quando olha para nós, ao invés dele ver o meu pecado, antes dele ver o meu pecado, me ver, ele vê Cristo. E por Jesus, por meio de Jesus, eu sou justificado pela fé, pelo sangue de Jesus. Então eu me torno justo, não pelos meus méritos, mas pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus que opera na nossa vida. E ele está dizendo assim: a oração feita por um justo, por alguém que anda alinhado à vontade de Deus, aquele que foi alcançado pela graça de Deus e que vive uma vida em retidão à palavra e aos caminhos do Senhor. Elias não era perfeito. Ele não era perfeito. Em outros momentos da sua vida, ele teve
medo, desânimo e desejou até a morte. Mas havia algo que marcava sua vida. Ele levava Deus a sério. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. E depois que nós ao lermos a história de Elias, principalmente 1 Reis, capítulo 17, que vai começar a narrar a história de Elias, depois da grande vitória espiritual que Elias traz o povo ao avivamento, ele teme a morte de Jezabel. Um homem que experimentou milagres de Deus, mas depois veio a retaliação do inimigo e ele teve medo. Você sabe disso, irmãos? Biblicamente, a gente vê e percebe, toda vez que tem uma grande vitória espiritual na sua vida, vem a retaliação. Elias foi um homem que levou o povo ao arrependimento, aquela nação. Ele orou e desceu fogo e consumiu o holocausto. O povo se arrependeu. Depois daquela grande vitória espiritual, ele foge de uma mulher. Um homem que enfrentou um sistema, que enfrentou um rei, que enfrentou 800 profetas. E Deus fez coisas extraordinárias que quando ele orou, desceu fogo do céu. Olha o que ele experimentou. Após essa grande vitória, Jezabel dá o recado. Assim vai acontecer com você, como você fez com os meus profetas. E Elias temeu e ele quis a morte. Porque ele não era super-homem. Ele era um homem sujeito às mesmas fraquezas e às mesmas debilidades. O sentimento que você tem é o mesmo do profeta Elias. Esse sentimento humano é o sentimento que nós temos. Mas o que fez a oração de Elias ter um grande efeito, é que ele levava Deus a sério. Ele não brincava de relacionar com Deus. Ele tinha um relacionamento profundo com Deus. E a obediência, ela produz efeitos extraordinários na vida de uma pessoa. E aí nós vamos olhar agora, Elias, um exemplo real de oração eficaz. O versículo 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Abra sua Bíblia em 1 Reis, livro de 1 Reis, capítulo 17. Primeiro Reis, capítulo 17, versículo 1. O contexto histórico diz que Acabe, que era rei ele estava vivendo com o povo um tempo de apostasia, um tempo de idolatria. E Acabe, seduzido por sua esposa, levou o povo ao declínio. Porque o papel do líder, ele é muito forte. Um líder que teme a Deus, leva a igreja a temer a Deus. Um líder relaxado, leva a igreja ao relaxo. É por isso que quando Deus falou nas igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas da Ásia Menor, Deus não disse à igreja, ele disse ao anjo da igreja. Porque a voz de Deus, ela ecoa primeiro com o pastor da igreja, depois para a igreja. Se vocês verem eu no altar da oração, vocês vão olhar para mim, isso vai surgir efeito na vida dos irmãos. Mas se vocês verem eu brincando de ser pastor, a igreja logo cairá no desleixo e no relaxo.
E o povo vivia num tempo de apostasia, de idolatria, porque o rei, dentro da sua casa, com a sua esposa, estava promovendo a idolatria e o pecado. Aí o capítulo 17, primeiro versículo diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. E eu estava há um tempo atrás estudando Elias, o tisbita. Não aparece a geração, genealogia. Da onde veio esse profeta? Ele era filho de quem? Não fala. Fala que ele era de Tisbita, da cidade de Tisbe. E quando você olha no mapa, depois você pode dar uma olhada no mapa de Israel e procura lá a cidade Tisbe. Alguns mapas não têm essa cidade, porque era uma cidade insignificante por aquele tempo, por aquele período. É como você olhar para o mapa do Brasil e você procurar um vilarejo que talvez é desprezado pelas pessoas, não vou citar nenhum aqui, e talvez você não vai encontrar o nome dessa cidade por ser tão pequena. Tisbe era um lugar insignificante, pequeno. Mas naquele lugar, naquela cidade, morava um homem de Deus. E Deus, por amar a Israel, ele procurava homens sinceros. Eu penso, na minha análise, que o Senhor Deus primeiro falou assim: eu vou procurar que alguém, no meio dos sacerdotes e levitas da minha casa. E ele começou a olhar aquela linhagem de sacerdotes, levitas, não encontrou. Aí o Senhor Deus, eu vou dar uma olhada agora na casa de Acabe, o rei. Ele olhou, não encontrou. Ele disse: mas eu estou fazendo uma conjectura, olhar a grande metrópole, Jerusalém, a capital, a cidade mais importante daquela época. Ele olhou entre os moradores, não encontrou. Ele não encontrou alguém disposto a obedecer e servir de coração entregue. Nas grandes metrópoles, nas grandes cidades, Deus não encontrou. Mas ele começou a procurar. No vilarejo comum, simples, uma voz ecoava e chegava no céu. Era um homem de Deus. Não era da realeza, não fazia parte dos sacerdotes nem dos levitas. Era um homem simples, na ótica humana, mas era um trovão diante de Deus. E Deus falou assim: Elias, é você mesmo que eu quero usar para trazer uma reforma muito grande no meio desse reino. E Deus levanta Elias tisbita, dos moradores de Gileade, e disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E foi embora. Versículo 2, 17:2. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro que eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite bebia do ribeiro.
Deus escondeu Elias no ribeiro. E aquele ficou confortável. Sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não havia chuva sobre a terra. Aí Deus, ele é tão estrategista, que ele fala para Elias: agora, levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eu te ordenei ali uma viúva que te sustente. Olha o que Deus faz com Elias. Você vai para Sarepta. Sabe onde ficava Sarepta? Era o país inimigo de Israel. Era alguém que não gostava. E é tão interessante que Deus falou assim: agora, além de você estar na casa do seu inimigo, escondido, eu vou ordenar uma viúva para te sustentar. Deus falou assim: Elias, você vai para a casa do oficial, não, você vai para a casa da viúva. Porque Deus gosta de fazer essas coisas, sabe? Deus é especialista em pegar confusão, o confuso esclarecer. E ali Elias ficou por algum tempo. E 3 anos e 6 meses se passaram. E Elias estava orando ao Senhor. Aí nós vamos ver que, porque Deus ouviu e atendeu a oração de Elias. Princípios da oração eficaz na vida de Elias. Primeiro, Elias orou segundo a vontade de Deus. Olha o que diz em 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. E Deus falou para ele assim, capítulo 18, versículo 1. E sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai-te, mostra a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito o Senhor. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 escondeu numa cova e o sustentou com pão e água. Eu vou contar para os irmãos uma história de Obadias. É uma história extra-bíblica. Não está na Bíblia. Tem um livro que chama História dos Hebreus, de Flávio Josefo. Eu tenho esse livro, quem gosta de história, é um livro importante. E ele conta a história de Obadias. Esse Obadias, ele sustentou 100 profetas. Por que que Deus, ele respondeu à súplica da viúva? Uma viúva chegou para o profeta Eliseu e falou assim: você sabe que meu marido temia o Senhor. Você conheceu ele. Você sabe que ele temia o Senhor. Mas ele morreu, os credores estão vindo aqui. Esse livro, História dos Hebreus, de Flávio Josefo, ele diz que essa mulher era viúva de Obadias, desse Obadias. Ele amava tanto o Senhor e as coisas de Deus, que ele sustentou 100 profetas. Mas, irmão Felipe, ele não tinha dinheiro. Isso é história. E ele pegou dinheiro emprestado. Ele amava tanto Deus que ele pegou dinheiro emprestado para sustentar os 100 profetas. Mas ele morreu. E chegou a conta. Os credores falaram assim: nós queremos receber. Aí a mulher chega para o profeta e fala assim: o senhor sabe que meu marido temia o Senhor. Você sabe da história. O que ele fez? Aí Deus falou assim: pega as vasilhas emprestadas e você vai pegar agora e você vai ver a multiplicação. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Irmãos, emprestar para Deus, irmãos. E este homem
temia o Senhor. E Deus honrou a sua memória, porque Deus não quebra princípios. Mas voltando ao texto, Elias encontra com Obadias e diz a ele: chama Acabe. Quando ele encontra com Acabe, Elias manda eles reunir, e nós vamos observar agora, a partir aqui do versículo, Elias, 1 Reis, capítulo 18. O versículo 24. Então invocai o nome do Senhor, vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo disse, esta é boa palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei, pois, para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muito, e invocai o nome do Senhor vosso Deus, e não lhe metais fogo. Então tomaram o bezerro que lhe dera, e o prepararam. Invocaram o nome de Baal desde manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltaram sobre o altar que lhe tinham feito. Sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, que tem alguma coisa por fazer, ou que ele intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam e se mutilavam. Aí Elias disse assim, ao meio-dia, disse ao povo: chegai-vos a mim. Verso 36. E todo o povo chegou a ele, e ele reparou o altar que estava quebrado. Deus, ele é tão organizado, que ele primeiro espera repararmos o altar da nossa vida espiritual, aquilo que precisa ser mudado. Deus gosta de transparência. Quando reparar o altar, o versículo 36. Sucedeu, pois, que oferecendo a oferta de manjares, o profeta chegou, Elias chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-te que hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. O que Elias estava dizendo assim: Senhor, eu estava na minha casa, lá naquele lugarejo, o Senhor me chamou para fazer uma grande obra, e eu falei que não ia chover, segundo a minha palavra. Mas agora, Senhor, eu peço a Ti, abra e faça, manifesta hoje, que Tu és Deus, e que eu fiz tudo isso conforme a Tua palavra, conforme a Tua oração. Responde-me, Senhor, para que esse povo conheça que Tu, Senhor, és Deus e que fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O milagre que Deus tem a fazer pela nossa oração é para a gente entender e glorificar a Deus. A sua oração será ouvida para a glória de Deus. O tempo que Deus descerá sobre a sua casa, depois você vai reconhecer que não é pelos seus méritos, que não é pelo seu jeito de fazer, não é pela sua esperteza e nem sabedoria, mas é para a glória de Deus. E Ele fará obras quando nós orarmos. Elias orou segundo a vontade de Deus. Conforme a tua palavra, fiz todas estas coisas. E Deus, Ele promove ali, por meio disso, usa Elias para promover
um grande avivamento. O verso 40 diz assim: e Elias disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles se escape. E lançaram mão, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Por que Elias matou aqueles profetas de Baal? Porque eles representavam o pecado. Deus ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. O pecado, ele tem que ser extinto da igreja. O pecador não. Deus quer um pecador arrependido como eu e você, que todo dia nos arrependemos diante dele. Quando Elias humilha profundamente, o que o povo estava precisando, sabe o que era? Chuva. Elias levanta, Deus traz o avivamento. Quando Deus traz o avivamento espiritual, vem bênçãos materiais. Primeiro vem o avivamento, o quebrantamento. Quando veio o avivamento, aquele povo precisava de chuva. Aí Deus falou assim: agora eu posso mandar chuva. Mas aí nós vamos ver que Elias teve que humilhar. O verso 42. Vamos, 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e colocou o seu rosto entre os seus joelhos. O que ele fez? Ele abaixou. Ele humilhou diante de Deus e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: meu senhor, eu não vejo nada. Vai lá de novo. Ele olhava, está vindo chuva. Meu senhor, eu não vejo nada. Ele era um servo verdadeiro. Ele também não tinha por que enganar o profeta. E Elias falou assim: vai de novo. Voltou, e aí? Eu não vejo nada. Quarta vez, vai lá, meu filho. Ele voltou, e aí, meu filho? Eu não vejo nada. Sabe que tem momentos que você ora que você não vê nada? É porque Deus quer que você humilha. 5 vezes ele foi lá, 5ª vez, você está vendo algum sinal de chuva? Eu não vejo nada. E a Bíblia diz que, então disse ele: torna lá 7 vezes. 7, o número 7, ele é muito importante para a Bíblia. E sucedeu que a 7ª vez disseram: eis que a 7ª vez disse: eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. O que você vê agora? Agora eu vejo uma nuvem, mas ela é muito pequena. É do tamanho da mão de um homem. É o suficiente. Quem não via nada, já começa a ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Porque Deus, ele começa a fazer grandes coisas do pequeno. É do pequeno. Talvez você não está vendo nada, de repente você começa a ver uma pequena mudança no clima. É um sinal. Senhor, eu não estava vendo nada, mas agora já estou vendo um sinal. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí Elias falou assim: então disse: sobe, diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E aqui acontece algo extraordinário. E sucedeu que, entretanto, os céus se engrandeceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu seus ombros, e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezreel. Olha que extraordinário. Acabe, ele foi no carro, correndo.
o Espírito do Senhor apodera de Elias e cinge os seus lombos. Irmão, quando Deus ele entra na vida do homem, ele faz coisa extraordinária. E aquele homem, a pé, mas na força do Espírito, conseguiu encontrar a carruagem de Acabe. Acabe estava na carruagem, Elias estava a pé, mas a unção de Deus estava com ele. Deus cingiu os lombos, porque quando Deus entra para mudar a situação, ele te reverte de autoridade. Aquela terra que 3 anos e 6 meses não havia chuva, mas quando Elias orou, Deus moveu, Deus abriu os céus. É por isso que o Tiago diz assim, que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Essa oração que você clama, que você ora, pode muito em seus efeitos. O que Jesus está falando para nós hoje é: ore. Persevere na oração. Busque na oração. Insista na oração. Clame. Porque há um Deus do céu que está ouvindo a sua oração. E talvez você não tenha tido e visto essa resposta, mas está chegando. Há um barulho de chuva, talvez muito distante, mas pelo Espírito de Deus, eu digo a você, ouça o barulho da bênção chegando pela sua oração. Porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Portanto, ore, busque, clame ao Senhor. Quantas respostas estão sendo perdidas porque as pessoas desistem cedo demais. Vivemos em uma geração imediatista que quer respostas rápidas, mas Deus trabalha também no processo. Não desista de orar pelo seu lar, pelos seus filhos, pela sua vida espiritual, pelos seus negócios. Se Deus prometeu, continue orando. Mesmo quando não houver sinais visíveis, ore, ore, ore e ore. 1 Reis 18:44, uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, depois de tantas orações, surge algo aparentemente insignificante, uma pequena nuvem. Mas Elias reconhece ali o início do milagre e age com fé antes mesmo da manifestação completa. A fé não espera ver para crer, ela crê para ver. Portanto, ore. Existem situações da sua vida que somente a oração poderá resolver a sua comunhão com Deus. Portanto, ore e não desanime no seu coração. Os efeitos da oração na vida do crente, aqui eu termino e concluo. A oração aproxima o homem de Deus, fortalece espiritualmente, traz direção, produz cura, gera livramento, capacita para vencer o inimigo. Uma vida sem oração é uma vida espiritualmente fraca, vulnerável e instável. Se a tua vida espiritual estiver fraca, a raiz pode ser falta de oração. Portanto, eu clamo à igreja, hoje Deus nos chama, ore, trate o seu coração se precisa ser tratado, abandone o pecado, busque uma vida justa, ore com humildade, persevere sem desistir, crer antes de ver. Então veremos o que Tiago falou. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Que Jesus nos abençoe, que possamos guardar a sua palavra nessa noite. Deus vos abençoe.